A cidade que mais cresce no interior do Paraná não para de avançar. Sua contribuição acelera obras e amplia serviços em todas as áreas. Dia 10, vence a parcela única do IPTU com 10% de desconto. Já o valor sem desconto pode ser pago em até 9 vezes sem juros. E você pode escolher como pagar, usando o código que está na guia enviada no seu endereço cadastrado. IPTU 2025. Você contribui. Cascavel evolui. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda em mais uma edição do GCast, o podcast da Gazeta do Paraná. Este é o programa Gazeta Entrevista e eu sou Eliane Alexandrino. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Marcos Solano, um doutor muito conhecido na nossa região. Veio de muito longe, daqui a pouco ele vai contar a sua história, mas desde já, muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado aos telespectadores, ouvintes, enfim. É uma honra estar aqui. E eu fico muito feliz de voltar à Gazeta. Fazia tempo que não vinha. E Marcos cada vez mais inovando juntamente com sua equipe. Você viu? Eu estou vendo ali o Papinha nos teclados, né? Em outras épocas ele fazia outra formatação de notícia, no caso. Você sabe que o Papinha, né, o apelido dele é o Sidney, ele é uma figura muito importante dentro daqui da Gazeta, porque ele e o Vilmar são os resistentes, estão aqui desde a fundação do jornal. Então, mais de 30 anos, vestindo a camisa da empresa, né, dando nome, sangue, sobrenome, então, o qual eu tenho muito respeito por esses colegas. Sem dúvida. Parabéns para eles. E, doutor, parabéns por você ter vindo aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Marcos Solano, anestesista, né? Uma referência aqui em Cascavel quando se fala em questão de oftalmologia, né? Vamos dizer assim. Seja bem-vindo. Primeiramente, antes de eu entrar nos questionamentos, se apresente-se para nós. Conta quem que é o doutor Marcos Solano. Pois é. Eu sou de uma família de 6 irmãos, né? Do Nordeste brasileiro. Mais novo? Do Rio Grande do Norte, eu sou o 6º. Ah, o 6º. E sou o único que estou no Sul. Saí de lá, fiz a faculdade lá, fiz a universidade lá, fiz a residência em São Paulo, vim para Cascavel. Na época, eu observei que o cenário seria esse que a gente está vendo hoje, uma cidade em desenvolvimento. Com que idade você chegou aqui, doutor? Você lembra? Com 27 anos. 27 anos, 27, um menino. É. Em que ano era aqui? 91. 91. 3 de janeiro. Olha, lembra a data. Me lembro bem que as agências não eram tantas, né? Uhum. Eu fui abrir a conta ali no Banco Itaú, na Paraná, com a 7 de setembro. Na época tinha uma agência do Banco Itaú. E mantém a conta ainda ali? Está em outro banco. Mas é porque ele mudou de lugar. Brincadeira. Ele mudou de lugar. Mas como eu estava falando, Eliane, Cascavel já era uma referência na saúde lá no final do século XX, né? Porque a gente fala assim no final do século XX, mas realmente era isso. Muito jovem e tal. Uhum. E aí eu vinha de uma estrutura de anestesia, tinha uma estrutura grande de anestesia aqui, mas nós tínhamos muita dificuldade para entrar na cidade e trabalhar como médicos anestesiologistas. E qual que era essa dificuldade na época? O que vocês sentiam? Formação de grupo mesmo, né? Isso é natural. E aí vem o hospital regional, que hoje é o HU, pelo qual eu tenho todo respeito e carinho, porque se não fosse o hospital regional, que hoje virou o hospital universitário, eu não teria conseguido ficar em Cascavel. Né? Por quê? Porque lá era porta aberta, eu dei meu nome na época para o saudoso Amorim, doutor Amorim, e ele deixou eu trabalhar, virei coordenador do serviço. Enquanto isso, eu tinha um objetivo de construir um hospital de olhos aqui. Por quê, Eliane? Aos 10 anos, lá no Nordeste brasileiro, numa tarde de quinta-feira de dezembro, na segunda quinta-feira de dezembro, eu fui buscar uma vaquinha que a gente costumava buscar, que dava o leite de casa. E aí eu criei uma espingarda de cano de alumínio. De alumínio, sabe aquelas espinhas de peixe que chama? Sim. E aí, caçar rolinha e tal, aqueles passarinhos. E numa dessa, ela explodiu e veio no meu rosto. E eu fiquei 10 dias sem enxergar. Que idade? Eu tinha, acho que 10 anos por aí. Criança. E eu combinei comigo que eu iria estudar, se eu voltasse a enxergar, e que eu iria montar um hospital de oftalmologia. Não necessariamente eu iria ser oftalmologista, mas eu iria montar um hospital de oftalmologia. Então, quando eu vim para Cascavel, eu já vim com o objetivo de montar uma estrutura de oftalmologia. Se eu tivesse voltado para Natal, que era o desejo do pessoal dos meus familiares, eu também teria montado. Mas aí, enquanto eu estava trabalhando no hospital regional,
eu fui construindo essa estrutura e entre 1991 e 2003 eu fundei a primeira estrutura de oftalmologia. Depois montamos um banco de olhos para acabar com a fila que estava grande de transplante. Está funcionando até hoje, o que me deixa muito honrado e que serve para todo o Brasil. Paralelo a isso, eu fui fazendo outras coisas. Entrei no segmento de comunicação, né? Depois entrei no segmento de aviação, entrei... Aí, anestesia, oftalmo, aviação e comunicação. O que eu achei engraçado, Marcos Solano, se você me permite, que você nasceu numa cidade que tem o nome de Olho, né? Exato. Conta para os nossos telespectadores. Olho d'Água do Borges, no Rio Grande do Norte. É a terra de Dorival Dantas, um dos grandes cantores do país. E todos esses cantores aqui do sertanejo têm busca dele, né? Sim. E agora em maio a gente vai para um São João, que na verdade famoso São João. É derradeiro de maio, o último dia de maio, a gente deve ir para este São João lá. E é uma cidade pequena, mas muito bonitinha. E quem nasce em cidade de Olho d'Água do Borges é o quê? Olho aberto. Ah, gostei. Precisa ser olho aberto. Abre-se olho. É verdade? Mas então, chegando em Cascavel, você já teve essa visão, né, panorâmica da necessidade de trazer mais profissionais, né? O Banco de Olhos, como você mesmo citou, foi o primeiro, vamos dizer aqui, do interior, Sim. que serviu de exemplo para outras cidades, grandes cidades do Paraná, né? E como que você vê toda a sua contribuição, não só a questão de médica, eu vou entrar na parte médica, mas também como empresário, que querendo ou não, você gera empregos, você atrai mais profissionais qualificados para prestar esse serviço em Cascavel, que hoje é referência. É, verdade. Eu, nessa trajetória de saúde, eu fui secretário de saúde, né, da dupla Edgar Paranhos, um tempo. Depois fui presidente do consórcio também. No primeiro mandato do Edgar? Primeiro. Mas não estava dando para conciliar a pauta saúde com a política, porque consumia muito tempo, eu preferi me dedicar só à parte de saúde, né? Então, a contribuição que a gente procurou sempre dar até aqui foi atender todas as classes sociais. Eu acho que a gente pode, fazendo uma formação universitária, atender todos os públicos, né? E Cascavel é muito boa nisso. Você tem o público que tem 5% do mercado, que 80% do mercado, outro 15% do mercado. Então a gente procurou focar nossas empresas, né? E a Sandra, que é a minha mulher, sempre fala nisso, né? De fazer tudo com que o paciente se sinta único, mesmo no serviço menos valoroso, digamos assim, né? Então, nós montamos o H-Olhos ali na Tancredo Neves, voltada mais para convênio, na época, e particular. Depois montamos o Dr. Prime, que é para atender 90 cidades. E agora, recentemente, com grande alegria, a gente inaugurou o H-Laser, que é uma estrutura que está voltada mais para as cirurgias oftalmológicas que tenham assim, a necessidade de laser, por cirurgia de miopia, hipermetropia, astigmatismo, você se livrar dos óculos, das lentes, enfim, de contato. Então você tem 3 estruturas com 3 públicos Sim. e atendendo exatamente as necessidades destes públicos. Mas eu diria, a grande contribuição foi retornar ao HU, agora não como só anestesista, mas formando um grupo de anestesistas e formando um grupo de oftalmologistas. E foi aí que a gente montou os serviços lá. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Você é referência também que criou a primeira residência médica em oftalmologista aqui no oeste do Paraná. É mesmo. Foi você. E para grata satisfação, eu tenho uma filha e um genro, e tenho um filho e uma norinha, né? Que estão lá nessa residência agora. Um já está no 3º ano, outro está no 1º ano. São 6 médicos. Que maravilha. Por ano. Nós temos hoje um de Manaus, temos hoje uma do Rio Grande do Norte, uma excelente profissional. Aí outro do Rio Grande do Sul, outro daqui. Então, já vindo gente de todo o Brasil. De todos que nós já formamos até agora,
nós já ficamos com 5 aqui em Cascavel. Você tem ideia de quantos profissionais já passaram aí por Em torno de vocês? 18, 18. nesse período. Mas se você imaginar que 18, se cada profissional atender em torno de 500 pessoas por mês, né, dá 9.000 pessoas por mês, dá 100.000 pessoas por ano. Então, a gente já colocou profissionais no mercado que estão dando a oportunidade de mais pessoas terem acesso à saúde. E a gente procura dar uma formação nisso, né? Essa residência de anestesia, de oftalmologia, criou a residência de anestesia. O HU UniOeste iniciou esse ano com 6 vagas também. Então, nós temos a residência de anestesia lá, e no caso é o Dr. Prime, que é o responsável direto por isso, né? Tem 35 médicos anestesistas que são preceptores dessa residência, né? A gente fica muito feliz em saber que vai dar muito certo e que vai colocar profissionais no mercado da mais alta qualidade. Perfeito. E essa parceria de vocês aí, desde que o hospital regional passou a ser hospital universitário, né? E agora hospital escola, né? Juntamente com a UniOeste, para vocês médicos, isso só veio a somar, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a UniOeste é um exemplo porque eles tratam da educação, né, da formação, mas eles tratam da prestação de serviço. E isso faz com que a população tenha acesso a esse serviço. Então, nós, quando chegamos lá para montar o serviço de oftalmologia, foi através de uma licitação, aqueles processos que são naturais para a empresa pública, né? E aí, o atendimento, eu acho que era 3, 4 por semana, porque acho que os colegas não queriam atender. E a gente, eu vou até mandar os números aí para você. Claro. Você vai ver que a gente já passou de 17.000 procedimentos. Isso Uau. por quê? Porque está atendendo gente de toda a região. Não há aquela questão de negar, dizer, não vamos atender, tem problema de pagar. Não é nada disso. O governo do estado, que de certa forma é quem faz os pagamentos, né? Também não tem atraso, é tudo certinho. Então, os profissionais trabalham e recebem, os pacientes recebem o atendimento e ficam felizes, né? Então, a gente fica muito contente saber que está prestando um excelente serviço. E parabéns a você e os demais que contribuem, né? Que salvando vidas, Sim, né, sem diariamente. dúvida. Mas me conta mais sobre esses convênios, doutor Marcos Solano, porque a gente sabe que tem a parte particular, que atende ali o convênio pago, o plano de saúde pago, mas também vocês têm convênios com a questão do SUS, né? Sim. Explica mais, por gentileza. Uma coisa muito boa, Helena, foi bom você falar isso. O SUS é o melhor programa de saúde do mundo. Infelizmente, eu não sei por que esquerda, direita, o centro não se reúnem para atualizar a tabela, tá? Para cobrar resolutividade, relação de eficácia e eficiência. Compreende? Compreendo. Então, por exemplo, no nosso caso, nós montamos somos os responsáveis pelo serviço de anestesia, também de oftalmo. Nós saímos de 435 procedimentos para 1.800. Mas o que aconteceu? É que as pessoas que estavam antes, os funcionários não trabalhavam? Não, senhor, os funcionários lá estão para trabalhar. Mas o profissional da área de saúde, o profissional liberal, ele trabalha por produtividade. Não adianta achar que não é assim. Então, eu preciso ir fazer todo o meu trabalho durante o dia e ir para o outro hospital. Se eu vou de manhã, eu opero num canto, depois eu opero no outro. Eu passo o dia inteiro fazendo 3, quando poderia fazer 10. E isso para quê? Porque o sistema único de saúde, a tabela é muito defasada, né? Você imagina, uma tabela que tem uma consulta de R$10, é uma coisa inimaginável, né? Mas e como é que eles fazem? Você tem 2 escolhas, ou você faz, ou você deixa o paciente perecer. Então, eu acho que você tem que lutar para melhorar sem suspender. Claro. Então, não adianta eu querer simplesmente dizer, não vou fazer, mas se você não fizer, o paciente vai morrer. Então, vamos sensibilizar os políticos, sejam eles do legislativo, executivo, judiciário, para que jamais um serviço tenha o seu fluxo interrompido, né? Então, no caso, aí você faz os exames. O HU tem todos os exames.
Ressonância, tomografia. Tem, a gente trouxe aqui o diretor da HU recentemente, o Rafael Muniz, Sim. e ele falou da quantidade de equipamentos novos que a HU recebeu. Tem. Então, por exemplo, a gente pede os exames, eles são realizados, claro, no menor tempo possível, né? Mas não, às vezes precisa esperar o jejum, outra hora precisa, né? Porque algumas pessoas, Eliane, falam, tem gente no corredor. Se for sofrer um acidente na cidade de Cascavel, se for por escolha, pode me levar para o HU. Aí os outros hospitais não são bons? São bons, são ótimos. Ninguém está dizendo isso. Não é o corredor que vai me salvar. O que vai me salvar é a equipe. Claro. Entendeu? Então, o que é que vale no hospital? É a equipe. Os equipamentos. Sim, mas os equipamentos você pode colocá-los em qualquer lugar. Tanto é que existem hospitais de campanha. Então, não é isso. Mas o governo tem que construir 10 mil leitos. Sim, mas vamos fazer outras coisas antes disso, né? Saúde preventiva, saúde, né? Outras saúde prioridades. Base, Então, a gente vê que é um grande hospital. É um grande hospital. E a gente pensa, como eu te falei, a gestão da UniOeste trabalha, pelo que eu observo, né? Que na educação, na formação, né? E na prestação de serviços à comunidade. Isso. Então, tanto é que fechou o Santa Catarina, fechou o Salete, e o HU absorveu tudo isso. Está dando conta. Está dando conta de tudo isso. É verdade. Né? Tá dando Então, conta. é isso que a gente observa. Hoje, assim, na parte particular, você pode me dizer quantos atendimentos ao mês hoje o Olhos Prime oferta em Cascavel, aí, na parte particular? Olha, hoje as pessoas têm convênio, aqui o grande convênio é a Unimed, né? Isso. Nós temos um convênio particular lá que é o próprio, que é o Saúde Mix, né? Eu diria que o paciente Prime mesmo, aquele que não quer nenhum desses, não passa de 5%. Porque se ele tem a Unimed e se ele pode pagar diretamente, que é o convênio que passa direto, ele vai naturalmente nisso, né? E do ponto de vista de oferta, a gente tem as pessoas, os colegas que trabalham em todos os hospitais. Eu acho um erro o colega dizer que não atende Unimed. Mas como é que ele não atende Unimed? Ele não é conveniado É. Unimed? Entendeu? Isso eu acho que não está correto. Não Se você é conveniado, você tem que atender. Tem que atender. Ou então saia. Mas ele tem o direito também de sair. No nosso, eu tenho o maior prazer em atender todos, né? A equipe de anestesia nossa não faz nenhuma distinção. Claro. Seja particular, seja Unimed, seja Saúde Mix, seja Sind Loja e o SUS, que eu tenho predileção declarada. Eu acho que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Com certeza, ainda mais tratando de visão, né? Por exemplo, vou falar um caso. O paciente foi atendido ontem na nossa emergência, 45 anos, porque estava com uma limalha. Explica melhor para nós. A limalha é aquele negocinho de serralheiro, e aí caiu no olho, ele foi olhar porque estava coçando. Fizeram os exames, perceberam que tinha algo diferente, fizeram tomografia, e hoje ele está sendo encaminhado para onco. 45 anos. Meu Deus, E muito aí, jovem. e se não tivesse o serviço? E se não tivesse dado diagnóstico? Porque, Eliane, não basta só ter o serviço. O serviço é feito de gente. O atendimento ele tem que ser breve. O diagnóstico também. Então, eu estava conversando com o pessoal. Isso aí é caso difícil. Passa despercebido na maioria dos lugares. Então, um hospital universitário ele tem essa capacidade de chamar o neuro, tem a capacidade de chamar um outro profissional, cirurgião buco-maxilofacial, para avaliar. E a gente, né, tem uma coisa no HU que não sei se vale até uma grande entrevista com a doutora Mariângela, lá o CEAPAC. Ah, sim. De fendas lá, de fissura palatina. Lábio palatal. Então, o trabalho que eles fazem é fantástico. É sim. Né? E a gente está procurando na anestesia melhorar ao máximo para que façam um serviço melhor para eles. E hoje, somando, então, a parte particular com os convênios, em média, quantos atendimentos por mês vocês já fazem? Gente, né?
Nós temos um hospital no Noroeste, que foi construído há Qual cidade? Mamborê. Mamborê. Pertinho de Campo Mourão. Uhum. Porque Mamborê é bem no centro do Noroeste. E aí eu fiz as contas na época, percebi que o paciente vai onde tem atendimento bom. Claro. Ele não vai onde tem o melhor McDonald's, ele vai onde está a melhor estrutura de oftalmologia. Uhum. E aí nós colocamos lá. Lá nós estamos na faixa de 2 mil pessoas por mês, Bastante. né? E aqui? Aqui tem que dar uma somada, mas deve ser umas 3 vezes isso. E aqui são 4 hospitais, né? São 3, é porque 3? Tem um outro que eu não ele faz parte, as minhas filhas é quem são sócias com a mãe delas, né? Então, entendi. Eu, no dia a dia eu não participo. Uhum. Né? Mas aqui também faz muita coisa, com certeza. Com certeza. Mas o que você perguntou a respeito de oftalmologia, eu diria que Cascavel tem 5 polos de oftalmo. Sim. Tem. E pode vir gente em qualquer lugar que o pessoal dá conta. E como que é trabalhar com o concorrente, Marcos Solano? Como que você encara como empresário e como médico? Porque é uma área que vocês sempre estão se dedicando, né? Sempre se especializando, trazendo, vamos dizer assim, novos equipamentos, né? Porque a gente vai fazer um exame oftalmo, você chega lá e fala, nossa, que moderna, né? Senta aqui, né? Enfim. Você está convidada para nos conhecer lá. Ah, será um prazer, Tá com bom. certeza. Eu acho que concorrência não é problema. Não? A concorrência, ela faz você crescer, Uhum. tá? Agora, a gente tem que só o cuidado, porque nós estamos vivendo uma época de internet, onde tudo pode, né? E todo mundo virou jornalista. A terra sem lei, né? Então a pessoa se dá o luxo de dizer, olha, eu fui em tal lugar, não gostei, então cancele. Faz um comentário, joga nas redes sociais. Eu vejo que antes das redes sociais, eu sempre tive muito cuidado de cuidar do paciente. Então ele chegava para mim e falava, eu fui em tal pessoa e a pessoa não me tratou bem. Eu passava e ia em frente com a conversa. Uhum. Né? E hoje as pessoas estão até filmando consultas dentro dos consultórios. Meu Deus. Mesmo sem consentimento. Eu acho que elas estão prejudicando os próprios pacientes. Porque os médicos, de certa forma, eles estão ficando mais cuidadosos também. Uhum. Então, não querem dar plantão em determinados lugares, né? Não querem ir para tais coisas. Por quê? Porque acho que eles se sentem expostos, né? No caso da gente, olha, se você falar o que nós estamos fazendo, o cara vai ter que falar bem, né? Se porventura disser que está com algum problema na nossa estrutura, ligue para a gente que a gente resolve. Então, meu telefone é público, coisa que, se você olhar na internet, lá você encontra, é fácil. Então, eu acho assim, se eu atendi você, se você ficou satisfeito e quiser elogiar, ok. Se quiser reclamar, a melhor pessoa para você reclamar é para mim. Perfeito. Porque sou eu que vou ter que resolver. Né? Uhum. E um outro item que às vezes as pessoas falam, eu não vou atender tal coisa porque é muito barato. Então não atenda, né? Se você acha que aquele serviço te paga pouco, então vá para um que pague muito. Se não vai prestar o serviço, né, que tem que ser entregue para a população, principalmente para o paciente, melhor que não pegue mesmo, né? Eu diria que o Sistema Único de Saúde, regional, a nível Brasil, precisaria dar uma ajeitada no transporte. Porque o transporte que traz os pacientes, eu compreendo que eles trazem para vários lugares. Mas aí o que acontece, Eliana? Chega muito cedo. Olha, eu ia comentar sobre isso, porque a minha mãe faz acompanhamento pelo SUS, por uma entidade aqui, só que a gente é de Cascavel, né? Ela tem o privilégio de eu levar ela de carro. Mas eu vejo tantas senhorinhas, idosos, que vêm de outras cidades, que madrugam sem tomar café, sabe? Aí passa a manhã inteira esperando abrir o estabelecimento, que é comercial, é funcionário comercial, até o médico chegar e ser atendido ainda por ordem de chegada ou por idade. Então, eu acho, assim, muito triste. Mas aí o que acontece? A cidade traz 40 pessoas. Dessas 40, 20 são acompanhantes. E eles colocam na estrutura A, na estrutura B, na estrutura C. Uhum. No lugar primeiro que eles pararem, o paciente chega às 6 da manhã. Quando ele for chegar no último, chega mais ou menos já umas 7h30. Uhum. Ok, na hora que está começando.
Então, a sensação de atendimento daquele, que 7h30, é melhor do que a desse. Aí vocês dizem, o que fazer? Eu acho que o governo tem tanta coisa, deveria ter um valor para a pessoa pagar o transporte. Entendeu? Não põe na conta lá. Se a pessoa mostrou que tem o tratamento prolongado, por que não pagar para a pessoa vir de ônibus e tirar ou diminuir ou pelo menos dar uma opção para diminuir essa quantidade de espera. Fila. As pessoas reclamam da gente e pra gente. Minha mãe está esperando 4 horas, mas minha senhora, que hora foi que chegou? Às 6. Mas qual é o seu procedimento? À 1 da tarde. Então ela não. Falta logística, né? Eu não estou 4 horas atrasado. Eu estou 3 adiantado. Com relação à alimentação, a gente sempre procura, né? Dar um café, uma bolachinha, uma coisa assim. Porque eu me lembro da minha infância e eu sei que a gente precisa ser humano, sabe? A gente pode ser melhor. E o atendimento humano faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Com relação à estrutura, Cascavel tem uma estrutura a nível mundial. Mas agora, a minha mulher, a Sandra, a filha Manu, nós vamos a Los Angeles para um congresso de oftalmo, né? Porque nós vamos conversar sobre outras coisas lá. Então eles vão lá, enfim. E a gente sabe que não vai encontrar nenhum equipamento mais novo do que tem aqui. Porque eles mesmos nos falam, né? Então a gente vai mais lá para assistir palestra mesmo. Porque quanto a tecnologias, essas coisas, elas estão... Cascavel está bem avançada, Elas estão aqui, sem dúvida nenhuma, Eliana. E me conta também, você esteve à frente do CISOP, né? Quando você foi secretário de saúde, você também teve a participação no CISOP. Como que foi essa experiência? Como que foi lá atrás? O CISOP é um belo consórcio, né? E a gente foi um período relativamente curto. De alguma maneira, a gente conseguiu fazer algumas campanhas, enfim. Campanhas, por exemplo, você fazer 1000 cirurgias de otorrino, né? Mas puxa, mas tem 2.000 na fila. Mas eu consegui fazer 1.000. Vamos primeiro fazer. A grande caminhada começa com o primeiro passo, né? E eu vejo no CISOP uma oportunidade muito grande das cidades menores terem centros de especialidade para elas, né? Então, o Renato, que é uma pessoa que já foi prefeito, eu acho que umas 3, 4 vezes, é um cara muito, muito dedicado ao CISOP. Eu não sei quem é que está agora na frente, né? Mas eu acho que eu fui o único secretário de saúde de Cascavel que foi presidente do CISOP. Eu ia chegar nisso, na sua experiência na parte de saúde pública aí está bem avançado, teu currículo tá bem, né? E na frente, parabéns pelo trabalho, né? Mas me conta, depois que você saiu dessa parte aí, de estar à frente da Secretaria Municipal de Saúde, do CISOP, se me corrija se eu estiver errado, você chegou a se aventurar, você quis ser piloto, você colocou uma empresa de aviação, companhia aérea, me conta um pouco disso aí. Eu como eu moro muito longe da minha terra, né? Quando eu cheguei a Cascavel, o avião era um Bandeirantes. Era um Bandeirantes. O aeroporto, eu diria para você que era mais campo de pouso do que aeroporto. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Você pensou, tem que mudar isso. Um dia eu vou ajudar a fazer essa transformação. Quando foi ali nos anos 2005, eu vendi a parte de comunicação, juntei uma parte em dinheiro, peguei dinheiro emprestado de banco, né, porque você só cresce com dinheiro de banco, né? Não adianta achar que não vai acontecer isso, tem que alavancar. E fiz uma empresa aérea, inclusive está aberta até hoje, e na época compramos 5 aviões. Só que entre ela ser certificada e começar a operar, houve uma mudança no câmbio. E essa mudança praticamente me inviabilizou. É lógico que se eu tivesse um caixa alto, eu teria aguentado, né? Mas a gente tem que ter humildade para saber, não, do jeito que vai, não vai. Só que vamos lá. De alguma forma, tem uma companhia aérea em Cascavel, de alguma forma, coincidentemente, desse período para cá, a pista largou,
foi na época do Edgar, Foi. de 30 para 45. Isso. A pista ficou mais longa, eu acho que já foi com o Paranhos. As companhias aéreas vieram para cá, as reformas aconteceram, porque eles enxergaram em Cascavel a mesma Ribeirão Preto que eu enxergava lá atrás. Uhum. Eu tive a honra de conversar com todos esses líderes grandes de companhias aéreas, né, falando, ó, leva para Cascavel, vai para Cascavel. Né? Se você olhar, a aviação comercial cresce a passos largos, né, e a aviação executiva também. São 3 aeroportos, um menor, um médio e o grande, aqui no caso. E tem aí 50, 60 aeronaves já compartilhadas. Uhum. Compartilhar uma aeronave é você dividir o avião em vários pedaços. Claro. Eu faria de novo? Faria. Mas eu teria necessariamente botar um banco me segurando, tá? E nesse momento eu iria botar aviões acima de 180 lugares. Só que tem uma coisa melhor. Eu não sou a pessoa ideal para isso. Eu acho que eu contribuo mais construindo um hospital, tá, do que tentar no mercado. Eu diria que não é um mercado competitivo, ele é um mercado delimitado. Por exemplo, agora há pouco, antes de vir para cá, para nossa conversa, eu estava vendo 2 empresas americanas, a Mesa e uma outra lá e não sei o quê. 300 Embraers. Uma tinha 240 e outra 70. Então, vou ficar com 310. Se juntaram. Por quê? O mundo hoje está todo mundo se unindo. Globalizado. Está todo mundo se unindo para baixar custo. Uhum. Por quê? A coisa mais barata na aviação é a passagem. O restante é uma fortuna. Então, isso você tem que ter essa dimensão. Então, vou voltar a voar? Como... Tem vontade de voltar? Não, comercialmente não. Não tenho. Porque, veja, eu quero curtir os filhos, eles terminaram a faculdade agora, estão na residência, eu quero passear com eles, quero ir para congressos. Então, eu acho que não é por aí. Tá? Eu posso fazer outras coisas. E só para você ter uma ideia, Eliane, um Embraer custa em torno de 50 milhões de dólares. Uau. Custa 360 milhões de reais. Dá para construir 10 hospitais. E equipar. Compreende? Compreendo. Então, vem cá. Eu gero, você perguntou quantas pessoas. Eu gero 130, 140 postos de trabalho. Ok. Um Embraer gera 90 postos de trabalho. E o custo? Lá em cima. Só que você não pode ter só um Embraer. Você tem que ter 50, tem 30. Então, é melhor você ir naquilo que você já provou que deu certo, que dá certo. Né? Então, essa é a razão principal. Né? E me diz uma coisa, na sua opinião, como médico, como empresário e cascavelense, né? Porque já mora aqui há mais de 3 décadas. Hein? Já ia falar sobre o título de cidadão honorário, mas a sua experiência, como que você faz um raio-x hoje da saúde de Cascavel? O que você acha que está extremamente bom, que atingiu 100%, e o que ainda está pendente, que precisa melhorar? Porque a gente sabe que nem tudo é 100%, né? No ano que eu fui secretário, enquanto estava todo mundo querendo comprar medicamento, né, eu falava, não, nós vamos comprar os medicamentos. Farmácia básica faltava remédio e tal. Mas vamos fazer assim, vamos ajustar a logística, vamos ajustar um software bom. Tá? Porque a questão da saúde pública não é de Cascavel. A questão da saúde pública no Brasil é a quantidade de repetições do mesmo ato. Esse é o grande desperdício. Então, por exemplo, você faz uma radiografia aqui, certo? E, naturalmente, você poderia, de qualquer lugar do país, ter acesso à radiografia. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Fazem outra. E quanto custa isso? Então, eu não estou assim, ambientado como é que está a saúde pública, porque não estou no dia a dia da secretaria, e eu tenho muito cuidado de não ficar falando aquilo que eu não estou vendo, né? Eu acho que se comparar Cascavel com outras cidades, estará melhor. Estará melhor. Tem coisa a melhorar? Com certeza. E a principal delas é o quê? Unificar processos. Ah, mas o software custa 2 milhões, é muito barato, pode comprar.
Não, mas nós já temos o software, então excelente, pode funcionar. Uhum. Eu observei uma fila muito grande de pacientes para serem operados, consultados, mas de repente isso vai passar, isso vai ser resolvido. Uhum. Né? Então, eu desejo para que o Renato, a equipe dele, né, que já era da outra administração, faça o melhor. Com certeza. E me conta também, eu quero saber como que foi a tua experiência diante da pandemia, que a gente sabe que milhões, milhares de pessoas morreram no mundo, né? Cascavel teve que trabalhar aí, vamos dizer assim, fracionado em alguns momentos, que a gente teve que fechar comércio, estabelecimentos, e vocês estiveram na linha de frente, né? Uhum. O que era eletivo, cirurgia eletiva, foi colocado para eletiva, mas o que era de urgência e emergência, vocês estiveram à frente. Como que foi essa experiência? Como que foi sua equipe trabalhar durante a pandemia há 5 anos? Eu não estava ainda no HU, Uhum. né? Mas lá com certeza foi muito difícil, né? No caso do H-Olhos, como os procedimentos eram eletivos, Uhum. né? E eles eram eletivos, mas tudo paciente com idade. Então, o Estado, né, o município, eles tiveram muito bom senso e deixaram a gente trabalhar tranquilo, e com isso a gente pôde resolver, mesmo durante a pandemia, de muitos problemas, muitos mesmo. Então, porque pós-pandemia, as cidades que não fizeram isso, imagina, um paciente que estava com 70 passou para ter 75, Uhum. 73. E aí? A fila foi lá, porque assim, essa fila de prioridade. O cara tem 93, o outro tem 90. Quem é que tem a prioridade aí? Os dois são prioridades, entendeu? É verdade. O cara tem 60, o outro tem 100. Todo mundo é prioridade. Toda vida tem um valor, todo olho tem um valor, ainda mais, né? Então, Se tratando de visão. Mas o importante é que, de alguma maneira, a gente saiu fortalecido, né? Eu acho que a sociedade, a cidade... Você chegou a perder algum ente querido, alguém próximo? Para da não Covid? dizer, uma tia da minha mulher faleceu, os demais não. Meus pais já eram falecidos, né? Então não tinha gente com tanta idade, né? Eu tenho uma tia também que está com 95, na época ela estava com 90, mas ela ficava tocando órgão o dia inteiro. Eu acho que a pandemia não quis ir lá, não. E foi contaminado? O doutor foi contaminado? Não fui. Não pegou a Covid? Não, graças a Deus. Nossa, que resistente esse sangue, hein? Olha, Coisa boa! Passar pela pandemia sem ser contaminado? Pois é, mulher. Maravilha! E eu acho que, sei lá, acho que foi tudo Eu bom. acho que é a água que você bebeu lá na cidade do... De Olho d'Água do Pobre. Mas quem não me conhece, eu falo que eu sou de Patu. Por quê? Patu é uma cidade pertinho de Olho d'Água, 17 quilômetros. Então, geralmente, porque em Olho d'Água meu pai foi o primeiro prefeito. Eu tenho um orgulho disso que você não Que imagina. legal! Teu pai foi prefeito da cidade. Depois ele foi vereador em Patu. E a tua mãe? A minha mãe... O nome dela? É Neuza Vale Solano. Dona Neuza. E Aí, o seu pai? Mário. Seu Mário. Ela era uma mulher muito, muito sábia, muito inteligente, né? E aí, ela ficava administrando tudo lá, tocando as coisas lá. Então, eu tenho muita saudade deles. Que legal. Meu pai faleceu aos 77, minha mãe aos 85. E eu fico olhando, como é que as pessoas não visitam os pais? Nossa. Não visitam as mães? Ainda mais quando envelhece, né? Não ligam para os irmãos? Ah, mas meu irmão não liga para mim. Não tem problema, liga você. Tem atitude, vai, Tem atitude, né? vai. Porque todos nós vamos subir. Então, para que lá em cima tentar assim, Né? Se aqui você pode se acertar? se acertar. Ô, doutor, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, muito leve. Você viu como passou rápido? Pois é. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você me contasse. Você se tornou cidadão honorário de Cascavel, ganhou esse título super importante na Câmara de Vereadores. Se não me falha não me falha a memória, foi em 2003 ou 2013 que você foi? Que você recebeu o título. Que ano que foi? Não, acho que foi o ano passado. Foi ano passado? Ou 2 anos. Não foi 2023? Acho que sim. 2 anos. Mas uma coisa é certa, viu? Eu fiquei muito feliz. Foi propositura do Edson, do Alessio, enfim, de todos eles, né? Do Josias, do Josué, né? E da Beth, que agora é secretária de comunicação.
E é engraçado, porque o pessoal falava, ó, fulano vai ser homenageado. Quanto é que ele pagou? E Esse eram os burburinhos? não o meu caso, estou falando de outro. tá. Né? Aí o Alessio ligou um dia para mim e falou, viu, nós vamos dar o título. Passou esse negócio de título de cidadão honorário. Eu digo, sério? Aí, puxa, então vamos pelo menos tomar um chopp. Né? E eu me sinto honrado, por quê? Sim. Porque é uma Câmara leve. Se você olhar, o Madril, o Melo... Cada um com a sua participação, né? Cada um com o seu foco dentro da cidade. Isso. Né? E aí nós fizemos o evento, né? Eles, naturalmente, que eles fizeram isso baseado na área de atuação, no caso da saúde, né? E olha, não adianta, não tenta comprar o meu título que eu não vendo. É meu e não passo para ninguém. Vou até botar na sala nova agora. Boa. Doutor, para encerrar, mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu posso ter esquecido de comentar? Fique à vontade. Eliane, eu acho que assim, a comunicação é a transformação da sociedade. Né? Nós vivemos um período, eu diria que as pessoas estão com medo, muitas vezes, de falar. Né? Elas estão com medo de opinar, porque o politicamente correto virou quase que uma ideologia. E não deveria ser assim. Então, eu acho que um espaço como esse aqui, democrático, aberto, eu estive conversando com o Formigueiro, ele falou, rapaz, a Eliana vai te ligar. Hoje era 7h14 da manhã, quando você me ligou. Foi. Isso é o quê? Compromisso. Com certeza. Né? Então eu quero te parabenizar. Obrigada. Tá? Estou muito feliz de estar aqui. Digo mesmo. Pode me chamar que eu venho. Vamos convidar sim, mais vezes. Tá Será bom? muito bem-vindo. E, mais uma vez, reforçar o convite. Eu gostaria que você visitasse as nossas estruturas para ter ideia do que nós fazemos e, com isso, também ser uma formadora de opinião, uma multiplicadora de resultados. Será um prazer, sim. Vou lá tomar um café com você, com a sua equipe, vamos mostrar, vamos fazer novas reportagens aqui para a Gazeta, deixar o pessoal bem informado. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Olha, em nome do seu Marcos Formigueres, de toda a equipe de jornalismo aqui da Gazeta do Paraná, a gente agradece a sua vinda aqui, participando pela primeira vez, né, do nosso podcast. Sim. E as portas da Gazeta sempre estarão abertas para você, sugestões de pauta, de reportagem, ou quiser passar a tomar um café com nós, é muito sempre bem-vindo. Tá, muito obrigado. E para você, nosso muito obrigada por ter nos acompanhado em mais uma edição do Gazeta Entrevista.